Nação Colorada, tudo certo com vocês? Vamos avaliar o que foi esse Internacional 0, Palmeiras também 0. Antes eu peço para que tu te inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo, com os amigos, com a família, coloca no grupo de futebol, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, eu quero que tu interaja também. Então, aqui embaixo nos comentários, coloca lá o teu comentário. Pessoal, um jogo ruim, né? Um jogo ruim. Vamos lembrar que o campeão e o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2022 estavam em campo. Estavam em campo ontem. Palmeiras campeão, Internacional o vice-campeão. E foi um jogo pavoroso, porque nós esperávamos bom futebol. Até porque o meio-campo do Palmeiras tem Rafael Veiga, Gabriel Menino, Zé Rafael. Pelo lado do campo tem o Arthur. O Internacional tinha o meio-campo com Arangues, Alan Patrick. Então a gente esperava que o Internacional realmente conseguisse jogar um bom futebol e o Palmeiras também. Como é que foi o jogo? O jogo começa com o Internacional realmente tentando ir para cima, cria algumas situações, mas também sofre defensivamente. A chance mais clara de gol do Palmeiras no primeiro tempo foi o lance do Rafael Veiga, onde o Gabriel Menino chuta, o John faz a defesa e o Veiga perde a oportunidade. E a chance mais clara de gol do primeiro tempo do Internacional foi o cabeceio do Vitão, que o Everton faz a defesa. Então muito pouco para duas equipes que foram a equipe campeã e a equipe vice-campeã do último Brasileirão. O primeiro tempo o Inter teve uma leve superioridade. Apesar de ter tido uma trocação, o Inter tentou nos minutos iniciais ir para cima, depois o Palmeiras equilibrou, teve também suas oportunidades, mas o primeiro tempo o Inter foi melhor. Já o segundo tempo o Inter foi totalmente envolvido, totalmente dominado. Claro, sai o Arangues entre o campanhar. O Arangues sentiu o quadril no intervalo. Gabriel Mercado e Nick Hernandes também teve essa alteração, né? Saiu o Gabriel Mercado, que também sentiu desconforto, e entrou o Nick Hernandes. E já no intervalo também saiu o Arangues com desconforto no quadril e entra o Campanharo. E a gente vê o abismo de diferença, né? O abismo de diferença que é tu ter o Arangues e depois tu ter que substituir pelo Campanharo. O Arangues foi o senhor do meio-campo. O Alan Patrick fez uma partida muito apagada, muito abaixo, até retardou algumas jogadas de ataque. Então o Alan Patrick não estava bem, o Arangues chamou a responsabilidade, acelerou o meio-campo do Internacional, deu dinâmica, deu passe, articulou as jogadas, participou bastante. Então quando o Arangues sai, entra o Campanharo e o Inter perde totalmente o meio-campo. E aí o Palmeiras, que também tem um meio-campo muito qualificado, domina o setor e assim consegue implementar o seu estilo. Bem longe de ser aquele Palmeiras que a gente está acostumado, né? Mas um Palmeiras no segundo tempo que foi superior ao Inter. Mesmo assim, pouco. O melhor em campo pelo lado colorado foi o John, disparado o John, fez grandes defesas e grandes intervenções que garantiram o 0 no placar, senão o Palmeiras até tivesse vencido pelo leve volume que teve no segundo tempo. Quando eu digo leve volume é porque o Palmeiras também não foi bem. O Palmeiras também não fez um grande jogo, mas foi melhor que o Inter no segundo tempo. Primeiro tempo o Inter teve uma leve superioridade em relação ao Palmeiras. Segundo tempo o Palmeiras foi bem melhor do que o Internacional. O 0-0 talvez tenha sido justo porque as duas equipes se mostraram muito incompetentes. Muito incompetentes. Eu posso estar ficando chato, mas eu bato na tecla de novo. O Internacional foi o vice-campeão brasileiro e o Palmeiras o campeão na última temporada. Coisa de 7, 8 meses atrás. Como é que podem ter perdido tanto no futebol? Porque o Palmeiras perdeu duas peças importantes, que foi o Scarpa e o Danilo, o volante. E o Inter se desfez de muitos jogadores do grupo, trouxe outros também. O Palmeiras, contrapartida, se desfez desses dois e para repor trouxe Richard Rios, o colombiano, e trouxe o Arthur, que estava no RB Bragantino. Então, assim, equipes que não tiveram tantas modificações assim não, gente. Se pegar os titulares que o Inter teve à disposição esse ano, foram os titulares que fizeram o vice-campeonato. Ah, mas o grupo, não sei o quê. Mas há muito tempo que o Internacional tem um grupo curto. Há muito tempo que o Inter tem um grupo. Quando eu digo grupo, não são só os 11 titulares, são o grupo inteiro. Há anos que o Inter tem um grupo ruim. Então não justifica esse futebol tão abaixo do Internacional. Claro que o Mano Menezes tem sua culpa, eu acho que ele não é o maior culpado, mas sim, ele é culpado sim também,
porque o Inter não consegue render com o Mano Menezes, e o Inter que tinha esses titulares na última temporada, com algumas peças também como Edenilson e Tyson, mas que Tyson e Edenilson não estão bem nessa temporada, então qual garantia a gente tem que eles estariam bem no Internacional? Se o Edenilson é vaiado no Atlético Mineiro, o Tyson não vem bem também lá na Turquia, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. O Mano Menezes tem sim sua parcela de culpa. O maior culpado é óbvio que é o Alessandro Barcelos, eu não tenho dúvida disso. O maior culpado é o Alessandro Barcelos, porém, o Mano tem sua parcela. E o Mano tem que ser cobrado por isso. Tem que ser cobrado por isso, por melhorar o rendimento da equipe, e precisa melhorar o rendimento da equipe. A gente viu que quando o Inter tem os 11 à disposição, que é o Arangues, o Alan Patrick, aquele time que foi a campo, o Inter fez frente ao Palmeiras e foi até melhor. Porém, quando o Inter perde uma peça, desmorona tudo. O Inter perdeu o Arangues, entrou Campanharo, acabou o Internacional em campo. Acabou. Então, e o Ener Valencia, tem que falar do Ener Valencia. O Ener Valencia incomodou muito a dupla de zaga do Palmeiras, o Murilo e o Gustavo Gomes. Um jogador que se movimenta demais. Eu gostei muito do Ener Valencia envolvido com a partida, tentou, finalizou uma vez onde o Everton fez uma bela defesa, depois tentou uma bicicleta, mas um jogador que se movimenta bastante, um jogador que tenta e parece sim estar envolvido com o Internacional, tanto que ele discutiu várias vezes com os zagueiros do Palmeiras. Isso mostra o comprometimento. Eu gostei muito da partida do Ener Valencia. Claro que precisa que o time esteja ajeitado, precisa de um companheiro para ele à altura, o Wanderson está muito abaixo. Ontem eu até vi o Wanderson tentando bastante, e eu já disse isso algumas vezes e repito, o Wanderson está sem parceiro. Porque na temporada passada tinha o René que apoiava às vezes, tinha o Depena que fazia ultrapassagem, o Alan Patrick se aproximava. O Wanderson nesse ano caiu muito de produção, caiu. Mas o sistema do Mano Menezes está prejudicando demais o Wanderson. Vocês podem perceber durante as partidas que ele pega a bola, tem 2 marcadores em cima dele, às vezes até um terceiro na cobertura. Então o que o Wanderson vai fazer? Não tem o que fazer. Ele vai dar o passe para trás para tentar novamente o Inter construir jogadas. Ou quando ele vai para cima do adversário, ele passa pelo primeiro, já tem o segundo na cola. Então isso é mecânica de jogo. O Internacional precisa dar esse suporte ao Wanderson também, para que ele consiga voltar a render o que ele já rendeu. Então, o Internacional ontem, que eu não gostei do primeiro tempo, mas o segundo tempo foi péssimo, péssimo mesmo. O Inter não chutou uma bola no gol no segundo tempo todo, não chutou uma bola no gol. Mostra a fragilidade desse time quando perde uma peça importante como é o Arangues. O Alan Patrick ontem mal. Gostei muito do Vitão, tá? Para mim, uma das melhores partidas do Vitão na temporada foi diante do Palmeiras. Fez uma bela partida o Vitão. Bustos, muita vontade também, apoiou bem. Deu carrinho. Então, assim, o Bustos com muita vontade. O René, eu acho que faz alguns jogos que ele caiu um pouco de produção. O John tá bem, sempre salvando o Internacional. O Mercado saiu machucado, mas fazia um bom primeiro tempo. O Rômulo também gostei dele, vi muitas pessoas criticando a atuação do Rômulo. Gostei muito do Rômulo, ele mostra que ele tem qualidade, personalidade, então o Rômulo está se afirmando como o camisa 5 titular do Internacional. Vai disputar essa posição com o Gabriel. O Gabriel ontem que voltou a jogar futebol, né? Depois desse longo período fora, o Gabriel ontem entrou no final da partida. Depena mais uma vez abaixo. Campanharo não preciso nem falar quando entrou. Valência se movimentando, Wanderson tentando. Mas o Internacional que precisa ainda de peças, tá nítido isso, mas precisa também se mexer.